Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir entendimento, ó Pai, e compreensão da tua palavra. Senhor, que nenhum de nós, ó Pai, que estamos aqui na primeira igreja, possamos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que possamos receber a tua ministração, ó Pai, e sairmos diferentes. Ó Deus, alcance também, ó Pai, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, que nós possamos, ó Deus, receber entendimento. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: perfeitos como o vosso Pai. Meus irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês lá em Deuteronômio, no capítulo 23, Deuteronômio, capítulo 23, e nós vamos ler aqui o versículo 6, que diz assim: não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre. Esta é a confirmação do texto que nós lemos. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Meus irmãos, nós como cristãos precisamos ter o seguinte entendimento: nós precisamos seguir a orientação de Jesus para as nossas vidas. Eu sei que muitos de nós aqui podemos em algum momento pensar diferente do que Jesus falou, ou recorrer ao Antigo Testamento, como eu acabei de recorrer agora. Mas o que nós temos que compreender é a obra de Deus em nossas vidas. O Senhor nos selecionou e nos chamou para que nós pudéssemos andar segundo a orientação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que você precisa compreender é que a distorção que existe no nosso meio afasta muitas pessoas do verdadeiro evangelho. Porque, como vocês podem observar aqui, o Senhor está nos recomendando a fazer o bem. Então nós não somos homens de guerra, nós não somos mulheres de guerra, nós não estamos aqui para lutar contra pessoas, nós não estamos aqui para odiar, para falar mal, para criticar as pessoas. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para fazer o bem às pessoas. A palavra é: você precisa amar aqueles que te amam, mas os seus inimigos você não deve amar. E o Senhor Jesus reformou, o Senhor Jesus acrescentou, o Senhor Jesus, Ele aumentou. Ele disse: amai a vossos inimigos. A palavra amor, no original, ela significa você fazer o bem para as pessoas. Então, vamos entender o texto. O Senhor está falando assim: olha, faça o bem para aquelas pessoas que não gostam de você.
Se eles precisarem de uma boa ação, faça. Se eles precisarem de um alimento, doe. Se eles precisarem de uma roupa, doe. Se eles precisarem de uma carona, dê. Se eles precisarem de uma ajuda, ajude. Mas isso, meus irmãos, ao longo dos anos, foi se distanciando dos cristãos. E os que se chamam cristãos estão vivendo hoje alguma coisa dizendo assim, olha, aquelas pessoas estão lá e eu estou aqui. Eu não devo me misturar com estas pessoas. E nisso, meus irmãos, o mundo está deixando de conhecer o Evangelho. As pessoas que estão vivendo em dores e sofrimentos, elas continuam em dores e sofrimentos, porque elas olham ao redor e elas não conseguem mais enxergar esta doutrina de Jesus. Essa doutrina da ajuda, do socorro. Mas você que está aqui, você está sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus, para que o Evangelho de Jesus não morra, mas que ele continue vivo. Aonde você trabalha, onde você estuda, aqui na igreja onde nós estamos, o Evangelho de Jesus, ele não pode se apagar na nossa vida. Ele pode ter se apagado na vida de muitas pessoas que se chamam cristãos, mas não deixe que o Evangelho se apague da sua vida. Porque quando você sente a dor do próximo, quando você tem empatia, quando você se coloca no lugar do outro, no sofrimento, na dor, quando você tem uma palavra chamada misericórdia. Misericórdia é sentir a dor do outro, compaixão é sentir a dor do outro, é se colocar no lugar da outra pessoa e pensar, e se fosse eu no lugar dela? E se fosse eu no lugar dele? O Senhor te colocou no lugar alto, mas você precisa também entender que existem pessoas embaixo, existem pessoas que não têm a compreensão do Evangelho, e estas pessoas precisam ser alcançadas. Entenda, elas não vão ser alcançadas por palavras, elas vão ser alcançadas através do nosso comportamento, através das nossas atitudes. Veja, no Antigo Testamento também Deus fala sobre isso. Provérbios, capítulo 25, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Veja que em Provérbios a palavra de Deus já fala isso. Mesmo que aquela pessoa esteja te aborrecendo, mas se ela tiver com fome, alimente-a. Se ela tiver com sede, dê água para ela. Mas aí nós vamos de novo para o Novo Testamento. E aqui nós vamos encontrar a mesma coisa. Romanos, capítulo 12, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Olha que coisa extraordinária. Muitas pessoas querem uma manifestação sobrenatural de Deus. E a palavra de Deus está dizendo, você quer ter uma manifestação de fogo espiritual na sua vida? Então dê de comer ao seu inimigo, aquela pessoa que fala mal de você, que te critica. Ajude aquelas pessoas, porque quando você, cristão, olhar para o ser humano, você tem que enxergar alguém semelhante a você. O cristão verdadeiro, ele não vai olhar para o outro ser humano e vai se achar melhor do que ele. Ele vai olhar para o outro ser humano e vai ver o outro ser humano como igual, como alguém que precisa das mesmas coisas. Irmãos, o mundo está perdendo a capacidade de ajudar o outro. Nós estamos no caminho da guerra, do mal. Nós estamos no caminho onde as pessoas querem o mal das outras, onde as pessoas querem o sofrimento das outras, mas nós não somos assim. Nós precisamos olhar para as pessoas e querer o bem das pessoas. Você veja que isso é a palavra de Deus. Agora, vamos retornar um pouco lá
no nosso texto principal, o versículo 45 da nossa leitura, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então veja bem, pastor, mas aquela pessoa que fala mal de mim, que quer o meu mal, eu não tenho que fazer o mal para ela também? Não. Veja o que a palavra de Deus está mostrando. A nossa mente, ela precisa ter esta visão de que estas pessoas também recebem chuva, também recebem o calor do sol, estas pessoas também estão vivendo aqui nesta terra, e o nosso Pai Celestial, Ele não está separando hoje, nos dias que nós estamos vivendo, na nossa passagem por esse mundo, os maus dos bons. Haverá separação? Lá, na eternidade, haverá. Mas hoje não é este tempo. Hoje é o tempo de fazermos o bem sem olhar a quem. Hoje é o tempo de nós cumprirmos o nosso papel como discípulos do Senhor Jesus. Vamos aqui também para 1 Coríntios, no capítulo 14 e no versículo 20. Veja que nós estamos dando base bíblica. Irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sede meninos da malícia e adultos do entendimento. Uma coisa que nós precisamos ter é entendimento. Se eu sou uma pessoa que entendi a mensagem de Jesus, e eu trabalho para o bem das pessoas que estão ao meu redor, eu estou amontoando brasas vivas sobre a minha cabeça. É o que nós lemos hoje. Só que se eu for menino no entendimento, bebê, criança, eu vou falar, é meu, esse terno é meu, eu não posso dividir, esse sapato é meu, eu não posso dividir. Irmãos, eu tenho um irmão que eu conheço ele, da igreja de onde eu vim, agora, ali da Serra, e o que ele fez? Ele limpava a igreja, e ele estava lá com a igreja aberta, e bateu um jovem, ele falou isso para mim, um jovem, na porta da igreja, e esse jovem ouviu que ele estava lá dentro, ele abriu, atendeu o jovem, ele é um senhor já idoso, e ele falou assim, que o jovem falou, irmão, eu preciso de uma roupa, porque eu saí de casa, eu perdi toda a minha roupa, ele estava só com o calção, e eu não posso voltar para minha casa desse jeito, eu preciso de uma roupa para voltar para casa, porque não sabemos, provavelmente estava utilizando substâncias entorpecentes, e o que o irmão fez? Ele não tirou a roupa dele e deu pro jovem que bateu lá na igreja? Aí ele falou comigo, aí pastor, eu fiquei pensando, como é que eu vou sair agora da igreja se eu dei minha roupa para ele? Aí ele foi lá, que nas igrejas, aqui também tem, nas igrejas tem algumas roupas que as irmãs fazem bazar ou doação. Aí ele foi lá, achou uma camisa lá toda amassada, uma calça estranha e foi embora para casa. Aí ele falou, pastor, eu fui embora parecendo um mendigo. Aí eu cheguei em casa, ele falando que a esposa dele brigou com ele, que roupa é essa que você chegou em casa? Você sai com uma roupa e volta com outra. E aí ele contou a história. Você veja, o desprendimento dele foi tão grande que ele falou assim, pastor, eu não pensei duas vezes, eu tirei e dei a minha roupa. Você compreende? Isso é uma coisa natural de quem é de Deus, porque você observa uma pessoa necessitada e você abençoa e você ajuda, mas você tem que entender isso aqui, só quem tem o entendimento das coisas espirituais é que consegue fazer essas coisas, porque alguém poderia dizer, mas eu vou dar a minha roupa, eu vou dar a roupa do meu uso, eu vou dar aquilo que eu tenho de melhor para outra pessoa. Então veja bem, quem ainda se sente dono das coisas, não tem o entendimento de Cristo. Ele é o dono,
Nós somos os administradores daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Se você espera receber mais de Deus, então doe mais, ajude mais, abençoe mais. Porque as pessoas que trabalham com o egoísmo, elas não conseguem doar. Elas não conseguem olhar para o outro ser humano e ver a necessidade daquela pessoa. E às vezes essas pessoas acham que elas estão perdendo. Nós não estamos perdendo nada fazendo a vontade de Deus. Quero ir com vocês aqui também para Hebreus, no capítulo 11. E aqui nós temos uma revelação, não vai ser diretamente sobre a fé, mas vai ser sobre a nossa passagem por este mundo. Nós vamos ver aqui a partir do versículo 13. Todos estes morreram na fé, falando dos heróis da fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Qual é a consciência de quem vive pela fé e anda pela fé? Nós estamos aqui de passagem. Quando você olha para o Velho Testamento, o povo de Israel, ele saiu do Egito e ele fez a Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem. Ele saiu do Egito, passou pelo deserto e foi para Canaã. Isso que nós estamos passando aqui simboliza o deserto. E onde nós vamos chegar? Na nova cidade, na nova Jerusalém, que vai descer do céu. É lá que nós vamos morar. Então, quando você tem a compreensão que você está aqui de passagem, que você está aqui por um tempo, então você consegue obedecer à ordem de Jesus, que é amar os inimigos, bendizer os que vos maldizem. Por quê? Porque você não está apegado às coisas daqui. Tem uma canção que fala isso. Eu não vou me apegar com as coisas daqui. Agora, quem é apegado com as coisas daqui, ele acha que vai viver eternamente aqui. Irmãos, nós só temos consciência da morte nos velórios. Essa que é a realidade. Passou-se um pouquinho aqueles dias do velório, a vida volta ao normal. A rotina volta. Ninguém anda todo dia pensando assim, ai meu Deus, será que eu vou morrer hoje? Não. Nós pensamos na vida, é o nosso natural. Agora, o que você precisa entender? Nos dias que você vive aqui, você tem que viver segundo a orientação de Jesus. Então não perca isso de vista. Nós estamos aqui de passagem. Eu só vou cumprir o que Jesus falou se eu tivesse entendimento dos heróis da fé. Que nós não vamos ficar aqui para semente. E que tudo que achamos que temos hoje, amanhã, vai ser de outra pessoa. Amanhã outras pessoas vão tomar conta. Então, naquilo que Deus colocou para você administrar, se você puder repartir, reparta. Se você puder abençoar, abençoe. Agora entenda o que eu estou falando. Não é para você passar o seu cartão e comprar um monte de coisa para alguém que a pessoa não pode pagar e você não pode pagar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você vai ajudar, segundo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Entende? Você não vai se endividar para ajudar alguém. Porque às vezes as pessoas entendem errado. Porque, irmãos, quando Deus quer algo grande, Ele vai na pessoa que tem condições de fazer. Quando Deus quer algo pequeno, Ele vai na condição da pessoa que tem condições de fazer. Então, se vier algo para você, você sabe, o Espírito de Deus vai testificar com você que é para você ajudar, que é para você estender as mãos, que é para você ser cristão.
Não é só essa mensagem que eu estou pregando, não é um treinamento, mas é uma palavra que faz você refletir que na hora certa o Espírito Santo vai te guiar para você fazer o bem às pessoas. Hoje de manhã entrou uma senhora ali, e o nosso irmão Jocinei prontamente se levantou, atendeu ela, foi lá, pegou café, pegou lá o bolo do nosso irmão Wellington, foi levar para ela estava comendo lá na porta, assim, mas o que fez ele se mover a isso? Foi o Espírito de Deus que tocou no coração dele, assim que ele viu a senhora entrando. Então ele correu lá, pegou o café, pegou já o bolo e levou para ela. Então o que você tem que compreender? Onde você estiver, você vai ver uma pessoa que precisa. Vou contar pela 10ª vez para vocês o que a minha esposa fez ali no Shopping Vitória. Estava eu, ela e o meu filho, e ela, assim na mesa, ela se levantou, sem falar com a gente, e foi andando. Aí eu perguntei para Danilo, o que sua mãe foi fazer? Ele falou, eu não sei. Eu falei, nem eu. E ela foi. Aí ela foi lá, entrou na fila de novo, do extinto Girafas, que não tem mais. Eu achei isso terrível, acabou o Girafas. E aí ela foi lá, entrou na fila e voltou. Quando ela voltou, eu falei, você foi aonde? Ela falou assim, você não viu aqueles 2 meninos ali? Eu não tinha prestado atenção. Ela falou, pois é, eu percebi que eles estavam esperando ver se sobrava comida na mesa de alguém para eles acabarem de comer. E aí ela percebeu isso sozinha, eu não vi. Aí ela falou, eu resolvi ir lá e comprar a comida para eles. Agora eles estão lá esperando dar o sinal para eles poderem pegar a vez deles. Ninguém mandou, você entendeu? Ela não falou comigo, não falou com Danilo, ela levantou sozinha, foi lá e atendeu aquela pessoa que precisava. Irmãos, isso não é algo mecânico assim. Gente, todo mundo vamos ficar em pé, vamos descer as escadas e vamos ali na esquina ajudar. Não, isso vai acontecer naturalmente no seu dia a dia. Eu já contei essa história para vocês, vou contar mais uma. Para quem não ouviu, quem já ouviu vai reforçar. Eu estava aqui no centro de Vitória com o deputado federal Messias Donato, que também é pastor da nossa igreja lá em Jardim América, em Cariacica. E a gente estava subindo assim para ir na direção do carro e veio uma pessoa que nitidamente um morador de rua e chegou perto de nós. E ele falou assim, pastor, lembra de mim? Falando com o deputado Messias. Ele falou assim, eu lembro de você. Ele falou, tem como o senhor pagar um prato de comida para mim? Ele falou, tem. Aí nós subimos um pouquinho a ladeira, onde tem um restaurantezinho, aí nós fomos até ele, aí eu ameacei querer pagar, ele falou, não, deixa que eu pago, porque ele pediu para mim. Aí ele foi lá, pagou, e o rapaz ficou lá esperando o Marmitex, e nós saímos para entrar no carro. Eu falei, de onde você conhece ele? Aí ele falou, não, ele já foi comigo no encontro de vencedores. Ele foi uma daquelas pessoas que passou pelo encontro, mas ele se afastou, mas eu conheço ele sim. Então entenda uma coisa, meus irmãos, em qualquer lugar que você tiver, pode ser na rua, pode ser na escola, pode ser no shopping, pode ser aqui na igreja, pode ser em qualquer lugar, Deus vai tocar em você, para você representar Jesus Cristo para as pessoas ao seu redor. Você entende? É natural. Não é um curso que você vai fazer e todo mundo marca 6:30 da tarde, nós vamos ajudar. Não, você vai ajudar 24 horas. Você entende? Você é uma ferramenta nas mãos do Senhor Jesus. Para que quando houver um necessitado, quando houver uma pessoa precisando de ajuda, você vai estar lá para abençoar. Por quê? Porque você está aqui de passagem. Nada que tirar de você vai estar saindo de você, está saindo do poder de Deus que deu condições de você ter. Entendeu? Então este pensamento, ele não pode sair da igreja. Nós não podemos deixar de ser assim, porque se nós deixarmos o pensamento de Cristo, nós vamos ser uma outra coisa e não cristãos. Aí, voltando ao nosso texto principal,
Só que agora, no versículo 46, diz assim: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, é uma coisa que o Senhor Jesus falou que é natural. Entre nós trocarmos presentes, igual quando tem aquela questão do amigo oculto, do amigo secreto. Irmãos, isso dá uma tristeza em algumas pessoas, porque tem gente que ganha coisa, bolinha de gude, ganha coisa muito simples, a pessoa fica brava, porque ela fala assim: eu gastei R$100 e me deram um presente de R$2. Lembra do 1,99? Quando tinha 1,99, as pessoas lotavam no final de ano 1,99 para os amigos X. Aí as pessoas compravam aquele monte de coisa. E o pior, irmãos, são aquelas pessoas que fazem um embrulho grandão e vai embrulhando, aí o negócio lá dentro é uma coisinha pequenininha, uma pessoa vai desembrulhando, quando chega lá é uma coisa pequenininha. Aquilo dá raiva, porque a pessoa fala: poxa, eu comprei uma coisa tão boa e eu ganhei algo tão ruim. Então, irmãos, na presença de Deus, nós não estamos no amigo X. Tudo que você doar, o Senhor tem muito mais para te entregar. Você entende isso? Aqui mesmo, em Mateus 5, o Senhor vai nos dar uma lição a partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que vejam as vossas boas obras. O que são obras? Resultado de um trabalho. Então, se você faz, irmão, as pessoas vão ver. O Evangelho está sendo pregado. A nossa sociedade vai ver que o cristianismo não morreu. O cristianismo não acabou. Eu tenho 2 exemplos práticos na Bíblia. Eu já dei muito exemplo aqui, né? Então eu vou ler aqui Mateus 25, que para mim é o mais grave. Mateus 25, 34 em diante. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. E irão estes para
o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É um exemplo que dói, mas tudo coisa material que Jesus falou, que as pessoas deixaram de ajudar, deixaram de estar presente, deixaram de estar junto, deixaram de saciar a fome, saciar a sede, ajudar. Irmãos, o próprio Senhor Jesus já pode ter batido na sua porta em algum momento, ou sentado do seu lado em algum momento, e quando você chegar na eternidade, você dizer: ué, é o Senhor? Ele vai dizer: sim, sou eu. Porque, irmãos, o Senhor Jesus Cristo está no meio de nós. Então, às vezes as pessoas não reconhecem isso nos outros seres humanos. E às vezes as pessoas acham que o Senhor Jesus só está na vida do pastor, ou de uma pessoa que tem uma função eclesiástica. Aí, irmãos, Jesus, ele mostra como que nós devemos olhar para as pessoas. Exemplos práticos. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos ver aqui, a partir do versículo 30, veja que outro exemplo prático. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma coisa. Use de misericórdia para com as pessoas que estão ao seu redor. Use de misericórdia para com as vidas que o Senhor colocou ao seu redor, perto de você, onde você estiver. Então, irmãos, não vai vir com um rosto conhecido, pode ser um rosto desconhecido, pode ser uma pessoa que você não esperava, mas nós não podemos deixar de ser cristãos, porque tem muito bandido, porque tem muito golpista. Nós vamos continuar sendo cristãos da mesma forma que Jesus Cristo nos ensinou, porque assim, irmãos, é que tem que ser, é assim que o Senhor nos recomenda. E aqui o Senhor também fala no versículo 47 do nosso texto principal: e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então veja bem, o que o Senhor nos ensina aqui é algo que serve para o nosso dia a dia. Então ser cristão é diariamente você estar atento a quem precisa de ajuda. E se você puder ajudar, ajude. Se você puder socorrer, socorra. Se você puder exercer misericórdia, exerça. Porque você não vai estar glorificando ao pastor da igreja ou a nossa denominação, mas ao Deus Todo-Poderoso que está observando a sua vida. E o texto que eu escolhi como tema desta mensagem: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É isso que nós temos que fazer. O que é ser perfeito? É ajudar, é ter misericórdia, é estender as mãos. E isso, meus irmãos, nós podemos fazer todos os dias da nossa vida. Nós não podemos deixar de fazer estas coisas simples, mas que podem trazer um grande alívio. Às vezes, irmãos, uma pessoa procura você porque ela está precisando de uma ajuda. Uma vez chegou uma pessoa até mim
e falou assim: pastor, eu preciso de R$ 176. E eu tinha R$ 176 na minha carteira. E eu dei os R$ 176. Aí eu fui contar para minha esposa. Falei: você não sabe o que aconteceu hoje? Ela falou: o quê? Você acredita que me parou uma pessoa e pediu R$ 176 e eu tinha R$ 176 certinho na carteira e eu dei? Ela: meu Deus, César, por que você deu? É porque quem escuta, irmãos, às vezes uma coisa assim, a outra pessoa não está naquele mesmo entendimento que você, não está naquela mesma visão que você. Então você tem que compreender que foi naquele dia e naquela hora. Irmãos, isso foi algo, para mim foi incrível, porque a quantia que a pessoa me pediu, e não venha me pedir R$ 176 que eu não tenho, porque depois os irmãos fazem um corte na internet e falam assim: pede R$ 176 para o pastor. A internet é assim, né? Você sabe. Então, irmãos, aquilo ficou para mim como algo extraordinário. Como que esta pessoa sabia? Não, ela não sabia, mas Deus sabia. Foi uma experiência minha. Eu tenho como transferir essa experiência para outra pessoa? Não. E já aconteceu isso comigo outras vezes também. Agora eu nem ando mais com dinheiro. Nem ando mais com dinheiro, porque eu já sei que agora essas coisas acontecem. É brincadeira, irmãos, mas você entende? Acontece coisas assim, da pessoa chegar até você e passar uma necessidade dela, passar um problema dela, e o Senhor te tocar. Ajude esta pessoa, socorra esta pessoa. É neste evangelho, irmãos, que nós estamos alicerçados. Você entende? É no comportamento, é naquilo que nós fazemos que glorifica a Deus, porque nós não estamos aqui só nos reunindo por reunir, não. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Lá onde você está, você é este sal e esta luz. Você faz a diferença. Você mostra para aquelas pessoas que ainda existe bondade neste mundo. Irmãos, Jesus nos escolheu para mostrar isso para o mundo. Ainda tem bondade aqui neste mundo. Quando às vezes uma pessoa me pede alguma coisa no secreto, ela fala assim: pastor, eu estou pedindo porque eu sei que o Senhor vai dar. E normalmente quando Deus dá essa certeza na vida das pessoas, quando ela te procura, é porque você pode socorrer e você pode ajudar. Pode ser, irmão, que seja um enganador, pode. Pode ser que seja um golpista, pode. Mas entenda algo da parte de Deus. Não fica com isso na sua cabeça, não. Não fica pensando assim: que tudo é golpe. Não. Entenda, o Senhor está movendo pessoas que precisam de ajuda. E quem as vai ajudar somos nós, que somos os cristãos verdadeiros. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,